A gente que já tinha pensado em se separar por diversas vezes, a gente que não conseguia conversar sobre assuntos do dia a dia. Hoje em dia meu casamento é muito mais tranquilo. Hoje em dia a gente consegue conversar sobre assuntos inclusive difíceis e manter a paz do nosso lar. Depois de tantos anos de casado e o casamento entra numa rotina e a gente foi se distanciando, eu fiz a jornada Reconecta. Não foi fácil, mas os dias foram passando e meu marido, que parecia uma pedra, que nada movia, aquele homem começou a ter mudanças. Hoje somos um casal diferente. Fizemos um pacto de envelhecer juntos. Tínhamos dificuldade em compreender o que o outro queria dizer, o que o outro sentia. E por conta disso a gente começou a se desconectar. Assisti então uma palestra da Sheilinha, né? E aquilo ali me deu muita esperança, porque eu vi que nem tudo estava perdido. Hoje estamos bem. Eu sei que é graças a Deus, mas também graças por ter aceitado a ter entrado nessa jornada. Seja muito bem-vinda à aula 1 da Semana da Jornada Reconecta, onde você vai descobrir o caminho para salvar o seu casamento e ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Mesmo que seu casamento esteja à beira da separação, mesmo que o seu marido não queira mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada tenha dado certo. E você vai descobrir aqui como salvar o seu casamento. Para você que não me conhece, eu sou Sheila Lima, terapeuta cristã especialista em casais, e eu estou aqui com você há mais de 12 anos, ajudando você a salvar o seu casamento. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que essa aula, ela foi feita com muito carinho, para você que está aqui, porque ama o seu casamento e eu sei que você não quer desistir. Então, fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser exatamente a resposta que você estava buscando para salvar o seu casamento. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas antes de eu te explicar qualquer coisa, eu quero te mostrar como que essas mulheres chegaram lá. Quero começar te apresentando a Cássia. Olha, a Cássia chegou até a mim num momento em que o casamento dela estava praticamente encerrado. Ela e o marido mal se falavam. A distância já tinha tomado conta de tudo, da conversa, da intimidade do dia a dia. Ela mesma chegou a me dizer assim: Sheilinha, eu não consigo nem imaginar como é que isso pode melhorar. E hoje, minhas amadas, hoje a Cássia, ela me conta, sabe o quê? Que ela ama o casamento dela. Ela não suporta, não aguenta, ama. Oi, eu me chamo Cássia. Encontrei a Sheila através do Instagram, num momento em que meu casamento estava um caos. E eu entendo que como uma solução divina apareceu a Sheila para mim ali no Instagram, mandei mensagem para ela por lá mesmo e foi realmente transformador. A gente que já tinha pensado em se separar por diversas vezes, a gente que não conseguia conversar sobre assuntos do dia a dia, que tudo virava uma briga, uma discussão, um silêncio, a gente aprendeu a se conversar, aprendeu a falar, aprendeu a entender um ao outro, né? E aprendeu a se livrar também dos nossos traumas, que às vezes nem estava ligado ali ao cônjuge, mas às nossas próprias vivências, né? E hoje em dia meu casamento é muito mais tranquilo. Hoje em dia a gente consegue conversar sobre assuntos, inclusive difíceis, que são necessários, e manter a paz do nosso lar. É um método muito eficaz, e realmente transformador. É incrível, né? Mas deixa eu te apresentar também a Judite. A Judite, ela tem 57 anos e desses 57 anos, de 32 anos de casados. Quando ela chegou até mim, o marido dela tinha se fechado completamente. Ela descrevia ele mais ou menos assim: Sheilinha, ele virou uma pedra. Nada que ela fazia, queridas, chegava até ele. Ela tinha quase desistido de tentar. E depois de passar pela jornada Reconecta, a Judite me contou algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: Sheila, hoje
eu e meu marido temos um pacto de crescermos juntos até ficarmos velhinhos. Isso não é demais, queridos? Agora, 32 anos de casado e olha, pensa que o melhor ainda está por vir. Olá, mulheres. Eu sou a Judite, de São Paulo, tenho 57 anos. Eu conheci a Sheilinha pelo Instagram, num momento muito difícil do meu casamento. Sou casada há 32 anos, mas só chegamos até aqui, graças a Deus, primeiramente, através dos conselhos dados pela Sheilinha que salvaram meu casamento. Eu sou um pouco tímida e meu marido extremamente reservado, mas fiz questão de vir aqui falar para vocês, gravar esse áudio, porque eu já estive sem esperança e a Sheilinha, com todo o carinho, paciência e com o método dela, mudou minha vida. Depois de tantos anos de casado e o casamento entra numa rotina e a gente foi se distanciando, sabe? Parecia que a gente era irmão. A gente se amava, um cuidando do outro, brigava às vezes, mas porque a gente é diferente. Mas a gente não era mais como um casal. Quando procurei ajuda, eu fiz a jornada Reconecta. Não foi fácil, mas os dias foram passando e meu marido, que parecia uma pedra, que nada movia, aquele homem começou a ter mudanças. Hoje somos um casal diferente. Fizemos um pacto de envelhecer juntos e tá dando certo. Quero agradecer você, Sheila, por ter salvado meu casamento e por salvar tantas famílias que eu vejo por aí. Você salvando no Instagram. Um grande beijo meu e do Pedro. E tem a Carol, Carol e o marido. Se amavam, mas viviam num desentendimento constante. Eles vinham de famílias muito diferentes, sabe quando eu falo para vocês? Com jeitos diferentes. E isso ia criando, sabe, uma desconexão que nenhum dos dois sabia como resolver. As conversas não chegavam a lugar nenhum. E hoje, sabe o que ela me diz? A Carol me diz que a reconexão entre eles é real. Não é performance, não é esforço, é real. Então, olha o depoimento da Carol para vocês verem. Olá, bom, meu nome é Carol e vim contar um pouquinho da minha história, né? Bom, eu era casada há pouco tempo, antes de conhecer a Sheila. Meu marido e eu casamos muito novos também. A gente veio de famílias completamente diferentes, né? Principalmente em relação à criação. E essas diferenças chegou um momento que começou a aparecer muito no nosso casamento, né? Nós tínhamos grande dificuldade na comunicação, tínhamos dificuldade em compreender o que o outro queria dizer, ou o que o outro sentia. E por causa disso, eu tentava mudar, fazia cobranças, isso me incomodava muito, mas eu não via assim uma solução ou uma mudança que realmente fazia diferença no nosso dia a dia. E por conta disso a gente começou a se desconectar. Um dia, então, um belo dia, assisti então uma palestra da Sheilinha. Aquilo ali me deu muita esperança, porque eu vi que nem tudo estava perdido. Então eu descobri ali que quando uma mulher decide e ela muda, tudo pode mudar e tudo pode acontecer, né? Então eu me transformei, meu marido também mudou, transformou e hoje estamos bem, graças a Deus, e graças também a Sheilinha que fez parte dessa grande transformação do meu casamento. Então, obrigada, Sheilinha, né? Hoje estamos bem. Eu sei que é graças a Deus, mas também graças por ter aceitado a ter entrado nessa jornada. Então, obrigada. 3 mulheres. 3 mulheres diferentes, com histórias diferentes e casamentos em situações diferentes também. Mas todas elas chegaram lá. Mas antes de eu te mostrar o caminho, eu preciso te contar como que esse método chegou até mim. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na forma como você vai receber o que eu vou te ensinar hoje. Eu sei que muitas já me conhecem há muito tempo, mas talvez você não ainda conheça a minha história. Minhas amadas,
Eu não sou uma terapeuta que aprendeu sobre casamento só nos livros, só nos cursos que eu fiz. Eu sou um pouco como você, sabe? Eu nasci em Guarulhos, São Paulo. Vocês conhecem? Bem conhecida a minha cidade, né? E com apenas 8 meses de vida, eu fui criada pelos meus tios, porque a minha mãezinha, minha mãe biológica, sempre teve uma saúde muito delicada. Eles foram para mim meu pai e minha mãe de verdade. E esses meus tios faziam de tudo, mas lá em casa a vida não era fácil. O meu tio, aquele que eu sempre chamei de pai, tinha muitos problemas com bebidas alcoólicas. Talvez você passe por isso ou tenha passado por isso e sabe bem como que é. O casamento deles não era marcado por brigas, mas havia algo bem triste. Era marcado por críticas. Dentro daquela casa havia, sabe, pouco espaço para gentileza, para o diálogo, para a paz. Ninguém falava de sentimentos, ninguém demonstrava amor com as palavras. Você acha que existia abraço, beijo? Não, não. E as palavras que existiam sempre eram de cobrança. E sabe o que aquilo foi criando dentro de mim com o tempo? Uma sede, uma sede enorme por algo que eu nunca tinha visto de perto. Eu queria, com tudo que eu tinha, viver um lar onde existisse paz, onde as pessoas se ouvissem, se respeitassem. Eu, por exemplo, vi as minhas amigas na escola sendo abraçadas, sendo beijadas dentro de casa, e eu queria isso também. Eu queria ter paz. Eu não queria ter cobranças como muitos tinham. Sabe que não era um sonho, não era ai, nossa, que grande sonho, mas era um sonho simples do mundo. Mas para mim, naquele momento, era o que eu precisava. E eu crescia sabendo, porque eu fui criada desde pequena na fé, sempre fui criada dentro de igreja, e a família, você sabe, a família foi criada por Deus, criada para ser bênção, que o lar foi criado para ser um refúgio, para ser parceria. O casamento também foi criado para isso. E aquilo que eu vivia não podia ser tudo. Não era possível que aquilo que eu vivia era tudo que Deus pensava para mim. Tinha que existir um jeito diferente para tudo isso. Então, quando chegou o momento de eu construir a minha própria família, eu entrei no casamento com uma decisão muito clara dentro do meu coração. Sabe qual era? Que o meu lar vai ser diferente. E faz 18 anos que eu fiz a minha melhor escolha. Quem já me acompanha aqui no @casais em terapia sabe que eu chamo ele de príncipe, sabe que assim, ele está comigo, é meu parceiro. Mas ele também veio de uma família disfuncional, de uma família muito sofrida. Mas eu casei, amigas, eu casei decidida a fazer o nosso casamento dar certo. Não foi fácil, tá? Porque casamento nunca é fácil. Nós tivemos dificuldades de comunicação, nós tivemos dificuldades com conversas difíceis. Nossa, existiam alguns assuntos assim que para nós eram muito difíceis. Tivemos desentendimentos com finanças, mas eu não desisti. E hoje depois de 18 anos, eu vivo exatamente o que eu sempre sonhei. Um lar onde reina a paz e a tranquilidade. E eu posso dizer isso com toda honestidade. Não é como marketing, é como meu testemunho para você. Sabe, valeu, minhas amigas, cada escolha, cada esforço, cada decisão de não desistir. Por isso, hoje, eu quero te dizer que os anos eles foram se passando e enquanto eu construía ali o meu casamento, eu e Henrique, que tem gente que não sabe o nome dele, né? Fala que é príncipe, Henrique é o nome dele. Enquanto nós íamos construindo o nosso casamento, nós começamos a servir juntos no ministério da família lá na nossa igreja. Se você frequenta uma igreja, você certamente sabe que as igrejas têm os seus ministérios da família de forma totalmente voluntária, levando o que a Bíblia ensina sobre casamento para outros casais. E olha, foi uma bênção. Ali algo começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a ouvir as histórias, nós visitamos as casas das famílias da nossa igreja e em cada casa eu encontrava mulheres que sonhavam um casamento feliz, mas viviam em meio a brigas, mágoas,
um silêncio, um distanciamento. Mulheres que tentavam, que oravam, que se esforçavam e mesmo assim continuavam sem encontrar um caminho. Sabe que cada história que eu ouvia tocava fundo dentro de mim, porque eu me lembrava daquela menininha, a menininha que eu fui, do lar que eu sempre sonhei ter. E eu comecei a entender aquilo que não era apenas uma coincidência. Deus estava me colocando diante de algo maior. Adivinha o quê? Eu entendi que aquilo ali era mais do que uma missão, era uma profissão. Foi então que, sem abrir mão da sala de aula que eu tanto amava, porque quem já me conhece sabe que há 26 anos eu trabalhei como educadora, como professora, eu fui lá, criei coragem e fui me formar como terapeuta e me especializei em casais e relacionamentos. E aí eu me formei em 2014 e quando terminei a formação, eu recebi um protocolo das 10 primeiras sessões para aplicar para os pacientes. Só que depois disso, eu olhei para aquilo e pensei, bom, e depois das 10 sessões, o que é que eu vou fazer com os pacientes que eu não conseguir simplesmente terminar o protocolo com eles ou o procedimento? Como é que eu vou fazer? Foi aí que eu fui fundo. Eu comecei a estudar cada passo, cada etapa daquele processo. E eu fui muito além do que me ensinaram. Eu comecei a construir um protocolo próprio. Eu fui desenvolvendo sessão a sessão, para cada caso, um protocolo específico. Ao longo desses anos, em atendimentos reais, com pessoas de histórias reais. Você sabe que nessa jornada, não foi fácil, viu? Nessa jornada eu descobri algo que vai contra tudo que a maioria das pessoas acredita sobre casamento. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. A restauração de um casamento, ela começa na maioria das vezes quando uma única pessoa decide mudar a forma de se posicionar dentro da relação, mesmo quando o outro ainda não quer mudar. Eu estou falando não os dois, uma pessoa, e isso não é uma teoria. É o que eu vi funcionar nos atendimentos, é o que eu vejo ainda em consultório, é o que eu vi nas famílias das igrejas, é o que aparece todos os dias nas minhas jornadas das minhas alunas. Casamentos que estavam à beira da separação sendo reconstruídos. Mulheres recuperando uma paz dentro do próprio lar, sem o marido precisar entrar em terapia primeiro, sem precisar convencê-lo de nada. Ao longo de mais de 12 anos, eu acompanhei centenas de histórias de transformações. E cada uma delas foi confirmando a mesma coisa. Esse método funciona, esse método funciona. Não no papel, na vida real, dentro de lares reais, com casamentos reais. E sabe que eu poderia continuar só com o consultório. Não posso reclamar, graças a Deus minha agenda está cheia, a minha vida está bem, mas há uma coisa que eu não consigo fazer. Saber que existe um caminho que eu já vi funcionar centenas de vezes e guardar isso só para quem consegue chegar até mim. Existem, por exemplo, mulheres que precisam disso agora, mulheres que talvez nunca tenham acesso a um atendimento individual de uma terapia. E eu acredito, com tudo que tenho, que todo casamento merece uma chance. Você acredita nisso? É por isso que hoje eu estou aqui com você. É exatamente por isso que eu entrego muitos conteúdos. É por isso, minhas amigas, é por isso que eu não desisto. E agora que você sabe de onde veio esse método, agora que você sabe um pouco da minha história, eu preciso te falar sobre algo muito importante. Ao longo de todos esses anos, atendendo mulheres, eu identifiquei um padrão que está se repetindo. Sempre em quase todos os casamentos que chegam até mim, existem pessoas que cometem 3 erros. Sim, 3 erros. Existem 3 erros de mulheres que são dedicadas, amorosas e de fé
e cometem todos os dias achando que estão ajudando o seu casamento. Mas, na verdade, elas não entenderam que elas estão bloqueando esse caminho completamente. E enquanto esses erros continuarem acontecendo, não importa o quanto você tente, o quanto você ore, o quanto você se esforce, a paz dentro do seu lar vai continuar distante. E é exatamente sobre esses 3 erros que eu preciso te falar agora. Você pegou já papel e caneta? Porque eu vou te mostrar e é muito importante que você anote tudo isso para depois você parar e refletir. Eu chamo esses erros de erros invisíveis. Não porque são pequenininhos, tá? Mas porque são atitudes que parecem amor, parecem paciência, que parecem fé e que na prática fazem o oposto daquilo que você quer. E eu sei que você não chegou a eles por descuido, por exemplo. Você chegou porque você foi ensinada que eram certos, que eram virtuosos, que era o que uma boa mulher faz. Calma, não se culpe. Hoje eu vou te mostrar por que esses 3 erros estão bloqueando o lar que você quer e o que existe do outro lado de cada um deles. Pegou papel e caneta para anotar? Erro número 1. Nota aí. Esperar que o marido mude primeiro. Ah, Sheilinha, não acredito, mas é exatamente isso que eu penso. Pois é, você fica aí acreditando que o casamento vai melhorar quando ele mudar. Então você espera, você ora, você tem paciência, você acredita com fé. Você acredita que o tempo vai ser suficiente, que algo vai acontecer. E provavelmente, você provavelmente não esteja fazendo isso há uma semana, há um mês. Talvez você esteja, há anos fazendo isso. Eu sei exatamente como esse lugar é, porque eu também estive lá. Você conhece aquela sensação de estar sentada, por exemplo, à mesa do jantar com ele do outro lado e o silêncio estar pesando entre vocês dois? Às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer briga que já tiveram. De ver o casamento ali parado, estagnado, sem entender por quê, sendo que você está fazendo tudo o que aprendeu que era certo. Pois é, esse lugar, minha amiga, esse lugar tem nome. Ele chama impotência disfarçada de fé. Depois de anos de consultório, acompanhando os casais que chegavam até mim, com casamentos que pareciam sem saída, eu descobri algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre um casamento que pode ser transformado. Algo que quando eu mostro para as mulheres que chegam até mim, provoca quase sempre a mesma reação. Sabe qual é? Incredulidade. Mas ao mesmo tempo ela vem seguida de alívio. A restauração de um casamento começa na maioria das vezes quando uma única pessoa decide mudar a forma de se posicionar dentro da relação. E essa pessoa pode ser você, mesmo antes dele perceber que precisa mudar qualquer coisa. Você pode ser a primeira engrenagem. E quando essa engrenagem ela se move, o mecanismo inteiro começa a responder. Eu sei que talvez você não esteja acreditando isso, mas quando você, presta atenção, quando você espera que ele dê o primeiro passo, você abre mão do único poder que está sob o seu controle. Sabe qual é? A forma como você se posiciona dentro dessa relação. E o casamento, ele não fica lá paradinho, esperando junto com você. Ele vai caminhando. Ele caminha na direção que ele escolhe, não na que você pensa que vai ser. E o que me pesa dizer é o seguinte: a mulher que está nesse lugar geralmente é a que mais ama, é a que mais acredita, a que mais tem esperança, é aquela que fica lá esperando. E é exatamente essa espera, minha amiga, que mantém o lar de paz e tranquilidade que ela quer a uma distância assim, parecendo impossível de alcançar. E aí você olha e diz: mas Sheila, e se meu marido não quiser mudar? Posso te dizer o que eu documentei em centenas de atendimentos?
Você tem que ouvir. Olha para mim agora. Presta atenção. Quando uma pessoa muda a forma de se posicionar dentro da relação, a dinâmica muda. Mesmo quando o outro ainda não quer. Isso não é teoria, é padrão que eu vi se repetir diversas vezes. É um padrão que está se repetindo demais para ser ignorado. E aí você pode dizer assim, Sheila, mas Deus não age no coração dele? Sim, Deus age. Você sabe, como uma terapeuta cristã, eu sempre falo sobre a importância da fé e de Deus nisso tudo. Deus age, eu creio nisso com tudo que eu tenho, mas fé ativa e espera passiva não são a mesma coisa. A espera pelo agir de Deus não é fraqueza sua, é o que te ensinaram que era fé. Olha, existe um movimento específico que vai numa direção contrária de tudo que você foi ensinado a fazer. E que quando uma mulher aplica dentro do casamento, muda algo que parecia imutável. Mas antes de nós chegarmos aí, há um segundo erro, porque até agora eu só falei do primeiro erro, lembra? Esse segundo erro, ele nasce diretamente de quem esperou o tempo demais. Sabe qual é o erro número 2? Anota aí. Cobrar o marido. Pode pôr. Isso, escreve aí. A espera não gerou resultado. A frustração acumulou e então veio a necessidade de falar, de mostrar o que está sentindo, de deixar claro que assim não dá mais. E você está certa, tá? Porque você merece ser ouvida. O que você sente é real. Eu também cobrei, eu sei o que é chegar no ponto onde o silêncio parece cumplicidade com o que está te destruindo aí por dentro. Eu sei. Talvez você reconheça esse momento assim, ó. Você começa a falar e já sabe antes de terminar a primeira frase, pela expressão do rosto dele, que ele, foi lá, se fechou. Que o que você vai dizer não vai chegar, ele não vai ouvir. E ainda assim, você fala. E sabe por que você fala? Porque você precisa. Aí ele reage mal, ele se fecha ou ele transforma em briga. E sabe o que você faz? Você recua. O silêncio volta no seu casamento e chega um ponto onde você já nem tenta mais. A gente praticamente não conversa mais para não brigar. Essa é a frase que eu mais escuto das minhas Marias. Isso não é paz, tá? Isso é rendição, porque existe algo que eu descobri sobre como a comunicação funciona dentro do casamento e que a maioria das pessoas, inclusive muitos terapeutas, não percebem. Cobrar e comunicar parecem a mesma coisa por fora, mas ativam respostas completamente opostas por dentro. Por exemplo, quando alguém se sente constantemente avaliado, pressionado, sabe o que acontece? O sistema nervoso ele vai ativando um mecanismo automático de defesa. Não é escolha do seu marido, é uma resposta que acontece mesmo antes dele perceber. É como você bater em uma porta que estava ali entreaberta e ela vai lá e fecha de vez. Quanto mais cobrança, mais fechamento. Quanto mais fechamento, mais necessidade de cobrar. É um ciclo, minhas amigas, um ciclo que nenhum dos dois consegue parar de dentro, porque nenhum dos dois sabe o que estava ativando ele. E o problema não é o que você fala, é o jeito. Ele já falou isso para você, né? O problema não é o que você fala, é o jeito que você fala. É o jeito como você está chegando nele e fecha a porta antes da mensagem atravessar no ouvido dele. E sabe o que é o mais doloroso? É que você não sabia disso. Você estava fazendo o que te ensinaram, que as pessoas achavam que era correto se comunicar. Mas Sheila, e se eu não falar, ele também não vai mudar? Sim, você está certa. Você está certa que ele precisa ouvir, certo? Agora, a questão não é se falar, amiga, é como chegar nele de um jeito que ele consiga receber. Isso é completamente diferente de ficar falado. Porque às vezes você está achando que o silêncio vai resolver tudo. Em quase todos os casamentos, sabe, que chegaram até mim, esse ciclo era o padrão dominante.
Não porque essas mulheres eram difíceis, mas porque era a única forma de comunicação emocional que elas tinham aprendido. Vou contar uma história para vocês. Uma vez uma aluna chegou a mim, depois assim de uns 8 anos, de um ciclo desse que eu te falei agora, e o marido, ele parecia uma parede. Pensa naquele marido frio, distante, inacessível. Quando ela aprendeu com Sheilinha a chegar nele de uma forma diferente, o próprio marido, o mesmo, sabe, que sempre parecia uma pedra, veio até ela espontaneamente para conversar. Vocês acreditam nisso? Sheila, foi o marido que mudou? Não, o marido não mudou. A forma mudou. E os filhos? Sabe, você já parou para pensar como é que os filhos se sentem com tudo isso? Eles se sentem mal com tudo isso e eles sentem a pressão de tudo isso. Mesmo em voz baixa, mesmo quando você tenta esconder, eles vão percebendo, eles percebem o clima, eles vão percebendo aquilo que vai sendo registrado dentro deles de um jeito que você não consegue apagar depois. A cobrança não é defeito seu, é o que o mundo te entregou como comunicação. E existe uma forma específica de se comunicar que ativa no seu marido a vontade de te ouvir. Não obrigação, não a defesa, a vontade. Você quer aprender? Bom, antes de chegarmos a ela, ainda é o terceiro erro. Falamos o 2 e agora chegamos ao terceiro. Eu tenho que te dizer que ele é o mais silencioso de todos. Anota agora no seu papel. Erro número 3. Põe aí que você vai guardar para você refletir depois. Guardar mágoa esperando que ele perceba sozinho. Põe aí, escreve aí, minha amiga. Porque esse erro, ele mora, sabe aonde? No silêncio. E é o mais perigoso. Exatamente porque parece maturidade. Minha amiga, você foi machucada de palavras que nunca foram desfeitas, de negligências que foram minimizadas. Talvez de algo mais grave, uma quebra de confiança que mudou algo, sabe, dentro de você. Você já tentou falar e virou briga, então você engoliu, seguiu em frente e você chamou isso de perdão. Você conheceu dentro de você aquela sensação de estar deitada ao lado dele à noite. Sabe aquelas noites que você passa ali acordada e dele não estender a mão para você. Não porque não quer, mas porque há algo entre vocês que nenhum dos dois sabe mais como atravessar. E isso está acabando com você. Eu sei como esse lugar é. Por um tempo eu também achei que engolir era crescimento espiritual. Mas aqui está o que a maioria não sabe. Mágoa não processada não some. Ela vem, se instala. Ela se instala e conforme ela vai se instalando, ela começa a dar um desgaste e ela começa a desgastar a intimidade por dentro, devagar, sem que ninguém perceba. O silêncio que parece paz está construindo uma parede, sabe? Devagar, invisível. E um dia você acorda do lado de um homem que ainda te ama, mas que não consegue mais te alcançar. E você também não sabe mais como chegar nele. E é exatamente isso que está roubando o lar que você quer. Não uma grande crise, uma parede que foi construída em silêncio e que um dia simplesmente ficou ali. Mas Sheila, eu já tentei falar e virou briga. Isso acontece porque a mágoa sem o caminho certo, ela sai como uma explosão, não como uma conversa. Não significa que você não deve falar. Preste atenção, significa que a mágoa precisa de uma saída antes de virar conversa. Mas a Bíblia manda perdoar, Sheila. Eu sei, manda. E perdoar, olha para mim, perdoar é fundamental. Primeiro, para você. Mas perdão e processamento da mágoa são movimentos muito diferentes. Você pode perdoar no coração e ainda precisar que aquela dor encontre um caminho. Por isso que engolir não é perdoar,
Engolir é acumular. Minhas amadas, eu já acompanhei casais que viviam há 20 anos aparentemente bem, sem crises visíveis e que eram assim, simplesmente dois estranhos debaixo do mesmo teto. Olhavam um para o outro como se estivessem tentando se lembrar de quem um dia eles foram. Os dois ainda se amavam, mas eles não conseguiam mais se reconhecer. E aquela mágoa guardada, ela não é fraqueza. É a resposta de uma mulher que foi ferida e não tinha um caminho para processar aquilo sem destruir o que ela mais queria preservar. E existe uma forma de a mágoa encontrar uma saída, que não vira briga, que não exige que ele esteja pronto. E o que acontece dentro do casamento depois disso é o que mais me surpreendeu em todos esses anos de consultório. Você percebe como esses 3 erros se alimentam? Você conseguiu ali, agora que você já anotou tudo? Você espera ele mudar e ele não muda. A frustração cresce, você cobra, ele se fecha, você recua. A mágoa ficou, você silenciou e aí você volta a esperar que ele perceba isso sozinho. É um ciclo, tá vendo? É um ciclo que pode durar anos, minhas amigas, que pode estar frustrando o seu casamento. E você vai esperando e o tempo vai passando. Se você se reconheceu em algum desses erros, eu preciso que você ouça agora o que eu vou dizer. Você não é a vilã da sua história. Não. Você é uma mulher que lutou com tudo que tinha, com o que aprendeu ao longo da vida. Porque a família te ensinou a esperar, a cultura te ensinou que cobrar é comunicar. E ninguém te entregou ferramentas práticas para colocar em ação o que a sua fé já sabe que é possível alcançar. Um lar onde a paz reina de verdade. Não é sua culpa. Você só estava seguindo um método que até hoje não funcionou. Porém, agora você está aqui. Sim, e na nossa próxima aula eu vou te mostrar exatamente o jeito certo. Os 3 movimentos que fazem o casamento mudar e que criam dentro do lar a paz que você está buscando há tanto tempo. Não precisa mais esperar. Não mais com espera de mudanças, não mais com cobranças, não mais silêncio. Mas algo completamente diferente que eu vi funcionar em casamentos que chegaram até mim sem esperança. Em maridos que pareciam uma pedra. Seu marido é uma pedra? Pois é, eu já vi maridos e casamentos se transformarem. Em lares que pareciam não ter mais saída. É isso que você busca, né? Bom, deixa eu te dizer. Hoje, você descobriu 3 erros que estavam bloqueando o caminho para o lar que você quer. Esperar que ele mude, cobrar, guardar a mágoa. Você anotou aí, né? Anotou, que bom, maravilha. 3 atitudes que pareciam amor, paciência, fé, mas que na prática estavam mantendo o casamento parado, não por falta de um esforço seu, mas porque você estava usando ferramentas que alguém te ensinou. Não é culpa sua. Fala agora comigo assim, ó. Não é culpa minha. Fala. Isso, fala. Porque isso muda tudo, tá? Muda tudo. Quando você admite isso. E na próxima aula, eu vou te mostrar o caminho contrário. Eu não vou te pedir para você ter paciência. Eu não vou pedir para você fingir que está tudo bem. Não, não vou. Eu não vou te dizer que você precisa mudar quem você é. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar 3 movimentos específicos. O jeito certo de se posicionar dentro do casamento. Vou te mostrar o que fazem, o que toda mulher que chegou até mim queria ver. O marido começar a mudar e o lar começar a respirar. O primeiro movimento é sobre como dar o passo que ele ainda não deu sem esperar, sem forçar, sem abrir mão de si mesma. É como se esse passo chegasse nele de um jeito que muda a dinâmica do casamento antes mesmo que ele perceba. O segundo é sobre como você se comunicar de uma forma que ele consegue ouvir de verdade.
Não por obrigação, não porque você pressionou, porque algo na forma de você chegar nele abriu uma porta que estava fechada. E o terceiro é sobre como a mágoa encontra uma saída, sem virar briga, sem exigir que ele seja pronto, sem você precisar engolir mais uma vez. E o que acontece dentro do casamento depois disso é o que mais me surpreendeu em todos esses anos de consultório. Eu vi esses 3 movimentos transformarem casamentos que chegaram até mim sem esperança, maridos que pareciam pedra, lares que pareciam não ter mais saída. Eu vou te mostrar tudo isso no próxima aula, com exemplos reais, com um passo a passo, com tudo, minha amiga, que você precisa para começar. Mas antes de você ir e eu me despedir de você, eu preciso te pedir uma coisa. Na verdade, é fazer um convite, né? Eu criei um espaço especial para essa semana. Comunidade Semana da Jornada Reconecta. Lá estão mulheres que assistiram esse vídeo agora. E lá terão mulheres que já se conectaram com dores como a sua e que se reconheceram nos mesmos erros que você, que querem o mesmo lar que você quer. E eu quero que você entre agora e você responda. Tá lá no Facebook, tá bom? Vai ter um linkzinho aqui, ó, já deve estar aparecendo para você, um linkzinho, você clica nesse link que você vai abrir na jornada. E eu quero que você responda uma pergunta. Presta atenção aqui, ó, nessa liçãozinha para você fazer. De tudo que eu te falei, qual dos 3 erros você mais se reconheceu? Eu te coloquei 3 erros hoje na aula e pedi para você anotar, certo? Qual desses você mais se reconheceu? Ih, Sheilinha, os 3. Misericórdia. Então temos que, vamos ter que se apressar aí para salvar esse casamento. Agora você vai responder para mim. Como é que ele aparece no seu dia a dia? Você pode até usar hashtag jornada no seu post, tá bom? Eu leio tudo, viu, gente? Não é só a minha equipe que lê, não. Eu leio tudo. Sabe por quê? Porque eu gosto de saber da sua história. Então, veja só, você vai clicar nesse link, clica aí, clica que eu quero te ver lá na comunidade para a gente poder se encontrar. Eu quero te deixar uma liçãozinha de casa. Sheilinha, mas já não tem a comunidade? Tem a comunidade, mas eu quero, é uma liçãozinha gostosa para você ver. Talvez você já até tenha feito essa lição, mas agora você vai fazer com outro olhar. Qual é, Sheilinha? Você gosta de assistir filme? Eu tenho um filme tem muitos filmes que eu gosto muito, mas eu queria especificamente, até a nossa próxima aula, que você assistisse esse filme, mas agora com o olhar do que eu te ensinei hoje, tá bom? Esse filme, ele está disponível no YouTube, no Netflix, em vários lugares. Chama-se Quarto de Guerra. Esse filme é poderoso, viu, minhas amadas? Poderoso. Tenho certeza que você agora vai assistir esse filme com outro olhar. Um olhar de quem quer salvar o seu casamento. Vai lá, assiste esse filme e na nossa próxima aula a gente se encontra. Sabe por quê? Porque eu quero ajudar você a salvar o seu casamento. E você pode fazer isso, não sozinha, comigo, de mãos dadas. Nós vamos estar juntas nessa caminhada. E eu tenho certeza que o resultado vai ser bom. Beijo grande da Sheilinha e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Te espero na comunidade. Clica aqui no link do botão.